Hora do nosso painel CNN, a gente vai continuar, claro, repercutindo as invasões às sedes dos três poderes em Brasília. E eu convido agora para participar dessa conversa o ex-ministro da Justiça e ex-AGU, José Eduardo Cardoso, a advogada constitucionalista Gisele Soares, o advogado e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Davi Tangerino, e a advogada constitucionalista também, a Samantha Meyer. Uma boa tarde a todos, muito bem-vindos, obrigada por conversar com a gente. Começo conversando com a Samantha, quero a sua avaliação do que aconteceu hoje. Na sua opinião, a avaliação que acontece hoje, as apurações que estão acontecendo neste momento de encontrar, de não só prender as pessoas envolvidas nisso e também começar a retirar os acampamentos, é a ação correta neste momento? Olha, neste momento, sim, a gente sabe que em todo regime democrático é importante que haja o direito de manifestação, mas esse deve ocorrer de maneira pacífica. Os atos que ocorreram ontem foram atos de vandalismo, de destruição, de um ataque às instituições. Isso tem que ser apurado e aqueles que foram responsáveis por esses danos devem ser processados e cumprirem a pena relativa a isso. O que eu acho apenas que houve, de certa forma, a decisão do STF foi no sentido do afastamento de 90 dias do governador Ibanez. Acho que o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estabelecendo a intervenção federal no que diz respeito ao aspecto da segurança no Distrito Federal, está absolutamente correta e retocável do ponto de vista constitucional, mas a decisão do Alexandre de Moraes de afastá-lo por 90 dias, eu entendo que primeiro, não seria uma competência do Supremo Tribunal Federal, porque como governador de estado ele deveria ser julgado pelo STJ e não existe esse afastamento de 90 dias no caso do governador. Professor Davi, o senhor concorda com essa avaliação? O erro nesse processo todo teria sido de Alexandre de Moraes de decretar esse afastamento do governador do Distrito Federal, levando em consideração também que todas as situações apontam para uma falha na atuação das forças de segurança estaduais? Boa tarde a todas e todos. Não, eu respeitosamente discordo. Nós temos uma previsão no regimento interno do Supremo que confere competência originária ao Supremo para investigar crimes cometidos na sede do Supremo Tribunal Federal. Então, se havia toda uma controvérsia, se isso era aplicável ao famoso inquérito das fake news, no caso de ontem é de uma clareza, para mim, muito evidente que se aplica essa norma regimental e, portanto, o Supremo é competente. Nos termos da decisão do ministro Alexandre, se tratou de uma medida diversa da prisão. Ou seja, o que parece que o ministro Alexandre sugere ali é que ele teria elementos para decretar a prisão preventiva do governador Ibanez. Mas não houve pedido da Polícia Federal, nem da Procuradoria-Geral da República, então ele tomou uma medida cautelar de afastamento de 90 dias. Dada a gravidade deste crime, e dada a evidente complacência histórica do governador Ibanez com esses criminosos, com todas as vênias a colega, eu entendo que está correta e proporcional, né? O mais adequado, na minha opinião, seria a prisão mesmo. Doutora Gisele, na sua avaliação, faltou também uma atenção maior e até uma atuação maior por parte da PGR e do Ministério Público nesse caso, ao não levar, por exemplo, para o STF um pedido para realmente responsabilizar os envolvidos nesse caso? Sem dúvida nenhuma, havia sim uma previsibilidade com relação à escalada de violência. Isso porque esses acampamentos e essas manifestações, elas vinham ganhando volume. Então, todos os especialistas em segurança pública já, inclusive, apontaram para isso, que não foi uma surpresa o que aconteceu, que essa escalada era previsível. Nesse sentido, então, neste momento, é preciso que haja, sim, um apontamento e uma responsabilização de todos aqueles agentes públicos que deveriam e poderiam ter agido para prevenir essa situação. É claro que a fundamentação jurídica e a interpretação da norma para a aplicação de uma intervenção, de um afastamento de 90 dias ou mesmo da prisão, que é uma medida bastante extrema,
precisa ser tomado muito cuidado com relação a isso. Então, uma interpretação mais conservadora seria, sem dúvida nenhuma, que houvesse simplesmente a repressão a esses atos, a identificação, num primeiro momento, desses indivíduos que cometeram a invasão e depois, num segundo momento, aí sim a identificação de eventuais partícipes, mentores intelectuais, financiadores e aí, eventualmente, as autoridades públicas indiretas, aí no caso, o governador. Essa responsabilização direta e até uma decretação de prisão é uma medida muito extrema e muito violenta neste primeiro momento. Então, é preciso que haja um pouco mais de cautela, porque senão uma medida dessa envergadura, ela pode até incitar ainda mais a violência ao invés de contê-la. Ministro, quero a sua avaliação também. As ações tomadas até aqui pelo governo Lula e também pelo ministro Alexandre de Moraes, na sua avaliação, fazem sentido para esse momento em que o Brasil vive? Eu não tenho a menor dúvida de que as duas decisões estão corretas. A decisão do governo de intervenção na área de segurança pública está totalmente legitimada pela Constituição, pelos acontecimentos. A decisão do ministro Alexandre de Moraes também me parece absolutamente correta. Primeiro, do ponto de vista da competência. Eu acredito que o inquérito do qual ele é relator já teve apreciação jurisdicional do próprio plenário do Supremo que legitima aqui esse inquérito. Mas não bastasse isso, bem observou o professor que me antecedeu, há um dispositivo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que é claro, ou seja, mesmo aqueles que defendem uma interpretação restritiva desse regimento não tem como fugir dele agora. Ou seja, o regimento prevê a abertura de inquéritos de crimes ocorridos na sede do Supremo. Quando houve com crimes informáticos derivados das redes sociais, se diziam, não, mas não é na sede do Supremo, não é difuso, não é. Havia uma discussão jurídica que, a meu ver, era perfeitamente superável com uma interpretação adequada à realidade atual. Mas mesmo para aqueles que fazem uma interpretação restritiva do regimento do Supremo, agora não há dúvida nenhuma. Ou seja, a competência é do Supremo Tribunal Federal, sim. E a decisão do ministro Alexandre me parece fundada rigorosamente nos elementos. O governador Ibanez tem mostrado, sim, como foi dito pelo professor que me antecedeu, uma complacência impressionante com situações abusivas. Esses atos, eu já por várias vezes falado aqui na CNN, são atos que divulgavam mensagens ofensivas ao Estado de Direito, o que é criminalizado, ou seja, divulgação de crime. Então não poderiam ocorrer. Mas ficava-se lá naquela discussão, que eram pacíficas, quando visivelmente aquilo já era uma preparação para uma intervenção mais dolorida nas instituições democráticas, como aconteceu. E ao acontecer, lembremos que Ibanez nomeia o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro para ser secretário de Segurança Pública, ou seja, alguém que já tinha mostrado uma certa complacência também no exercício da sua função, autoriza que esse secretário vá tirar férias, é informado, recebe informação de inteligência. Eu fui ministro da Justiça há 6 anos, eu sei como funciona isso. Recebe-se informações de inteligência do que pode acontecer. E aí foi garantido que nada ia acontecer. Ou seja, o governador tem que responder, no mínimo tem que ser afastado como foi, no mínimo. E aí agora que se apure e que se puna quem tem que ser punido. Doutora Samantha, agora eu passo a bola para você justamente para a gente seguir repercutindo e vou pegar justamente por esse ponto com relação a Anderson Torres, a Advocacia Geral da União, o governo que pediu realmente a prisão de Anderson Torres. Anderson Torres, relembrando então, ele é ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro e ele também até então era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, foi exonerado ontem mesmo. Ele que não está no Brasil, Anderson Torres está em Orlando, segundo a apuração que a gente tem aqui, que a gente trouxe na CNN Brasil. Doutora Samantha, eu quero a sua avaliação com relação a esse foco em Anderson Torres e o fato de que a inteligência, todos sabiam que algo estava para acontecer. No sábado mesmo, caravanas muito grandes chegaram a Brasília. Mesmo assim, Anderson Torres continuava de férias e fora do Brasil. Qual que é a sua avaliação? E na sua avaliação também, a Advocacia Geral da União fez certo em pedir a prisão? Eu entendo que, nesse caso, a gente tem que apurar todos os envolvidos e responsáveis, né, que se omitiram diante do que aconteceu. Isso não envolveria apenas a questão do Distrito Federal, mas do governador,
mas também a Polícia Rodoviária Federal, de que isso possivelmente iria acontecer. Portanto, isso deve passar por uma apuração. Eu não sei se isso justifica de imediato a prisão do Anderson Torres, uma vez que ele não estava como secretário de Segurança em exercício, ele estava fora do país, mas já acho sim que deve se apurar a responsabilidade dele. Eu só não sei se isso justifica a prisão indo com a doutora Gisele no seguinte sentido: não estou dizendo que não deve se apurar o Supremo Tribunal Federal. O regimento interno do Supremo não é uma lei. A lei estabelece que o foro privilegiado do governador é no STJ. Então, isso tem que ser feito no Superior Tribunal de Justiça. E a gente não pode esquecer que é muito grave afastar um governador legitimamente eleito pelo povo. Essa deve ser a última medida. Portanto, eu acho que o decreto de intervenção do presidente da República era a medida mais correta de intervir na segurança e afastar o governador até o final do mês. Afastá-lo por 90 dias, eu acho algo extremamente exagerado e que vai contra a democracia, porque ele é um governador legitimamente eleito. Professor Davi, a Câmara tem articulado já uma possibilidade de pensar em uma legislação mais dura quando se trata de atos terroristas. Na sua avaliação, já passou da hora ou ainda dá para esperar? Veja, alterar a legislação penal agora tem que ser feito com muito cuidado. Nós temos um longo histórico de alteração de legislação penal por motivos puramente, digamos, emotivos, né? E geralmente elas não dão certo. De mais a mais, elas não podem retroagir, elas não podem ser aplicadas para eventos passados. Legislação há, punição adequada há, o que houve foi uma histórica e sistemática omissão de todos os poderes da República na contenção desse golpismo. Arthur Lira é corresponsável por nunca ter pautado o impeachment, Augusto Aras é corresponsável por nunca ter tomado nenhuma providência contra o presidente da República. Estamos aqui a discutir a prisão do Anderson Torres. Essa prisão está atrasada. Ele foi coautor da decisão de impedimento de votos no Nordeste no segundo turno das eleições, não é? E nenhuma providência foi tomada, né? Portanto, agora o Congresso correr atrás de aprovar a lei, na minha opinião, é mais um movimento simbólico. O que o Arthur Lira tem que fazer é iniciar hoje o processo de cassação de todos os deputados federais que estavam entre os golpistas, depredando e invadindo os poderes constituídos da República. Lei penal já há. O que há é um sono criminoso, histórico, das autoridades constituídas, né? E vamos só lembrar que, em relação ao governador Ibanez, nós temos ao menos 2 precedentes, né? O Arruda foi afastado judicialmente e o Witzel por muito menor motivo, monocraticamente, né? Então, se nós vamos afastar governador por corrupção, nós temos que afastar governador por atentado ao Estado Democrático de Direito. Doutora Gisele, quero saber a sua avaliação com relação a essas articulações que acontecem tanto na Câmara quanto no Senado. A Câmara está pensando, então, nessa legislação mais dura para tentar punir de forma mais grave quem pratica atos terroristas. Quero saber a sua avaliação. Por outro lado, o Senado também conseguiu reunir as 31 assinaturas, mais do que as 27 necessárias, para conseguir abrir uma comissão parlamentar de inquérito e instaurar, então, essa CPI contra os atos antidemocráticos. Qual que é a sua avaliação? O professor Davi disse bem, nós estamos sempre reagindo de uma forma apaixonada e sempre no sentido de criminalizar cada vez mais e buscar punições cada vez mais fortes e violentas toda vez que acontecem atos como esse. O ordenamento jurídico tem uma profusão de leis, então já há leis para tudo isso. O que precisa ser feito é essas leis serem cumpridas e as autoridades públicas agirem na hora em que precisam agir. Então, prevenir para que esses atos não aconteçam e depois reprimi-los de tal forma a realmente inibir que eles aconteçam novamente. Então, é muito triste termos 4 juristas aqui justamente discutindo como endurecer
penalidades, como criar novas leis, como encarcerar mais pessoas, como então decretar prisões em flagrante, afastar governadores que foram realmente legitimamente eleitos recentemente, afastamentos de secretários, prisões. Talvez precisemos de uma discussão maior para além, sem dúvida nenhuma, da reprimenda, das sanções aplicáveis a essas pessoas. Nós precisamos pensar um Brasil de paz, um Brasil de harmonia, um Brasil em que não precisemos discutir a todo momento criminalizações e prisões. Nós precisamos sair do direito penal e voltar para o direito constitucional e voltar para discussões profícuas de cidadania, para discussões mais propositivas. Infelizmente, nesse momento, que é um momento de crise, há realmente essa necessidade de persecução penal de todos aqueles que invadiram e, efetivamente, de uma punição, eventualmente, de afastamento, até de prisão, das autoridades públicas envolvidas. Havia possibilidade de previsibilidade dessa situação? Infelizmente, havia. Todos os alertas foram dados. Então, esses acampamentos, essas manifestações, essas comunicações de rede social, tudo isso já indicava para esse resultado desastroso. Ele deveria, sim, ter sido evitado, porque, como você bem disse, Muriel, todos nós fomos afetados. Aquele é um patrimônio público, aquilo é nosso, né? É de todos os brasileiros. Todos nós fomos agredidos por aqueles atos. Ministro, quero saber a sua avaliação também com relação a essas movimentações na Câmara e no Senado, tanto com relação a essa CPI, que já tem a quantidade necessária de assinaturas para realmente começar a funcionar para o pontapé inicial, para investigar esses atos antidemocráticos, e também Câmara, que não quer também ficar sem se mexer, Senado se movimenta, também Câmara está se movimentando para pensar numa lei, numa legislação que endureça um pouco mais a penalização para esses atos terroristas. Qual que é a sua avaliação, ministro? A exemplo do que eu não acho necessário uma legislação. Essa mania que nós temos realmente de responder com novas leis a cada situação de comoção, ela cria péssimos hábitos, grandes distorções e desvios legislativos muito evidenciados. Então, eu não acho que a legislação atual ela é suficiente para enfrentar o problema. Segundo ponto, o Congresso tem que fazer sim uma CPI. Acho isso rigorosamente correto, investigar, colocar em pratos limpos, porque me parece visível que há uma articulação que pode configurar uma organização criminosa por trás disso desde o início. Esses acampamentos foram bancados por empresários, esses acampamentos foram bancados por atuações políticas, essas pessoas têm que ser investigadas, seus bens têm que responder pelos danos que praticaram e eles têm que responder do plano civil e no plano criminal. Da mesma forma, o senhor Anderson Torres e o senhor Ibanez têm que ser investigados, apurados em todos os fatos que praticaram e submetidos à lei penal e à lei civil. Vamos lembrar o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que fala que a União tem que responder pelos seus danos, mas os servidores, os agentes públicos têm que também responder pelos danos civis quando agem culposamente ou dolosamente. Nesse caso, o governador Ibanez terá que responder também com seus bens, como também o senhor ex-secretário de Segurança Pública, por aqueles danos que a União sofreu. Em síntese, há muita coisa a ser feita com o máximo rigor dentro da lei. E a lei, a meu ver, está sendo cumprida sim na decisão do senhor Alexandre de Moraes. Muito bem, chegamos ao fim desse painel. Agradeço a participação de todos vocês aqui na CNN Brasil. Uma ótima tarde para os senhores.